Muito boa noite, meus queridos. Acabou de acabar no Mineirão, Cruzeiro 1, Corinthians também 1. O empate com gosto de vitória para o Corinthians, com certeza. O Corinthians consegue o seu gol no último lance do jogo, é sempre uma delícia, né? Jogada do Romero, sim. Cruzamento para uma cabeçada acrobática do Mosquito, sim. O Corinthians consegue o seu gol para explodir de alegria o torcedor corintiano que estava lá no Mineirão cantando, fazendo sua parte, como sempre. E todos nós no Brasil inteiro acompanhando à distância. Muito bom, né? Muito bom. Salva o final de semana, né? O que tinha tudo para ser um final de semana miserável, né? Bravo, incomodado, angustiante. De uma hora para outra vira um final de semana agradável, tranquilo. Eu tenho certeza que todos vocês terão um bom final de semana. Mas vamos tentar entender o que foi esse jogo de hoje. E resumindo para vocês, um jogo terrível. Mais um jogo terrível do Corinthians. É um jogo que você vê na escalação, você já não espera muita coisa. Então vamos lá, vou tentar explicar o que aconteceu hoje. O Corinthians foi a campo hoje com Cássio, Bruno Mendes, mais uma vez improvisado na lateral direita, Lucas Veríssimo, zagueiro fazendo sua estreia, parece bom, jogando com o Caetano, e o Bidu na lateral esquerda. Ou seja, como vocês podem ver, uma defesa, claro, com exceção do cara que está estreando, os jogadores estão acostumados a jogar, certo? Já vão entender onde eu quero chegar. Meio de campo com o grande Moscardo, vamos falar bastante do Moscardo hoje, foi destaque do time do Corinthians, com o lamentável, ridículo, sempre risível Giuliano do lado dele. E o Matias Rojas jogando como um meia, hoje ocupando o lugar do Renato. O Matias seria o nosso meia hoje, era a nossa chance de ver como o Matias se comportaria. E foi mal, fez um mau jogo o Paraguai hoje, não foi bem. E no ataque, digamos assim, o Biro aberto na direita, o Wesley aberto na esquerda e o Felipe Augusto enfiado no meio. Biro mal, Wesley até que um pouco melhor, mas não é a mesma coisa de quando entra em outros jogos e bota aquele calor todo no jogo. E o Felipe Augusto não dá nem para criticar. Como eu disse já quando eu critico o Yuri Alberto, atacante passa fome no time do Corinthians. A bola não chega, o cara não tem chance, não acontece nada. E o que aconteceu no primeiro tempo? Nada. O Corinthians não faz absolutamente nada, o Corinthians não joga, não tem jogada pela direita, não tem jogada pela esquerda, não marca forte, não chega junto, morde fofo, marca distância. É um nada o time do Corinthians. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, por mais que seja um time reserva, vamos lá, é um time reserva, ok. Qual titular estava fazendo falta hoje? O Murilo? Ok, gosto muito do Murilo, é o nosso zagueiro titular absoluto. Mas é por causa do Murilo que o time não joga bola? Não. Tava lá os dois zagueiros jogando. Quem mais faz muita falta? O Renato, ok. Como sempre, padrão, estamos nós aqui sentindo falta de um cara que nunca joga. De resto, quem deveria estar no time hoje que não estava? O Yuri Alberto? Desculpa, o Yuri hoje é banco. Quem deveria estar no time e faria a diferença? O Fábio Santos? O Fagner? Quem deveria estar em campo para fazer diferença hoje pra gente falar, pô, se esse cara tivesse em campo... O Maicon? O Falso Vera? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, se fosse o time titular, mudaria alguma coisa? Seria diferente? Não seria. E por que não seria? Porque o time do Corinthians é mal treinado. O Corinthians não tem técnico. A verdade é essa. O Corinthians tem um cara totalmente ultrapassado, tem um dinossauro no banco, uma das contratações de técnico mais bizarras da história recente do Corinthians. O Corinthians foi ressuscitar Vanderlei Luxemburgo e o time do Corinthians não joga bola. O time do Corinthians não joga bola. Enfrentamos hoje um Cruzeiro que é um time fraco, com todo respeito à história do Cruzeiro, à grandeza do Cruzeiro, jogando no Mineirão, é aquele jogo que na tabela você olha, você até coloca a derrota, fala, vai perder. Conseguimos um empate sensacional, mas enfim, um time fraco, um time limitado do Cruzeiro, e só o Cruzeiro jogou no primeiro tempo. Se você vê os melhores momentos do primeiro tempo, não são muitos, mas é como o Cruzeiro atacando. O Corinthians não joga. O Corinthians não joga, seja o titular, seja o reserva, o Corinthians não joga bola. Esse é o fato. Por que eu abri o vídeo aqui feliz, estou feliz, todos estamos felizes? Estamos aliviados. Hoje um ponto caiu do céu. Nós achamos um ponto da cartola, tiramos um ponto da cartola. Ah, mas o Vanderlei que colocou o Mosquito e o Romero é o que tinha no banco. Ele vai botando todo mundo, ele sempre faz 5 substituições. Vai falar que é graças a ele. Isso é de brincadeira. O Corinthians ganha jogos apesar de Vanderlei Luxemburgo, não graças a ele. Apesar de Vanderlei, o Corinthians ganha jogos porque é o Corinthians, porque o futebol é assim. Primeiro tempo que só deu os caras, numa bola que o Wesley perde no ataque. O Wesley perde ou foi falta? Muitos acham que foi falta, eu achei que não. Mas enfim, o outro Wesley do Cruzeiro rouba a bola, arranca com a bola, escapa da falta do Moscardo, escapa da falta do Felipe Augusto, avança, cruza e o cara bate, faz 1-0 aos 44 do primeiro tempo. Um banho de água fria logo no finzinho do primeiro tempo, o Cruzeiro vai para o intervalo vencendo o jogo por 1-0. O que em termos do que se foi produzido no primeiro tempo foi totalmente justo. Foram 8 finalizações do Cruzeiro contra uma do Corinthians. Padrão, né? Padrão, todo jogo é assim. O time adversário finaliza pra caralho contra nós. E o Corinthians não. É sempre assim, é 30 finalizações contra nós, 20, 10-1. É sempre assim. Contra o São Paulo foi a mesma coisa. O outro time sempre finaliza mais.
Isso é coisa de time que não tem treinador. Que saudade do Tite, que saudade do Mano, que saudade do Carille, que saudade de todos esses treinadores que faziam o Corinthians jogar firme. O Corinthians chegar junto, de marcar, de não dar espaço, de ganhar jogo de 1-0. Time macho, né? Enfim, e que sabe o que faz com a bola. Não é só essa expressão, não é só questão de ser macho. O ser macho passa muito por você saber o que você está fazendo. Né? O Calçade falou uma coisa na SPN dia desse que eu concordei 200%, achei genial. Ele falou assim: tem time que entra a 200 por hora, igual o Pofechou falou depois contra o São Paulo, né? O Corinthians entrou a 20, São Paulo entrou a 200. Mas por quê? Porque quando o cara sabe o que ele tem para fazer em campo, o cara entra a 200. Quando o cara tá treinado para fazer aquilo, ele entra a 200 por hora. Quando o cara não sabe o que fazer com a bola, parece que é lento. E não é que é lento, não é que falta vontade, falta motivação. Os caras não sabem o que faz com a bola. O time do Corinthians não tem a mínima ideia do que fazer com a bola, não tem ideia de jogo, não tem futebol, o time do Corinthians. É por isso que eu digo, manda esse cara embora logo, mas não vai ser mandado embora, a gente sabe como é que é. Enfim, mas que deveria. O Corinthians não tem técnico, isso cada vez fica mais evidente. Mas Kaká, peraí, os jogadores não ajudam, esses jogadores do Corinthians não são tão bons assim. Pode até ser, mas é uma coisa que eu sempre falo, quando todo mundo parece ruim, o problema é o treinador. Quando todos os jogadores, nenhuma formação com nenhum jogador dá certo, é difícil que sejam só os jogadores, por mais que nós tenhamos enormes ressalvas com grande parte do grupo do Corinthians hoje, mas o Corinthians não tem técnico. E hoje isso ficou evidente mais uma vez. O Cruzeiro, portanto, vai para o intervalo vencendo o jogo por 1-0. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa e falar aqui nas minhas anotações para vocês. O Corinthians jogou todo de branco, que aliás é uma coisa que me tira do sério, jogando contra um time azul. Me expliquem, como se eu tivesse 5 anos, por favor, por que o Corinthians não podia jogar em calção preto hoje? O Cruzeiro é azul. É bizarro. Aí vem o pessoal aí achando que lá estou eu me preocupando com coisa pequena, quando tem coisa grande. Não é me preocupar com coisa pequena. Vocês me conhecem, vocês conhecem o canal. Eu me preocupo muito com tudo que diz respeito ao uniforme do Corinthians, símbolo do Corinthians, cores do Corinthians. Me preocupo demais. E sempre vou me preocupar e sempre vou reclamar. Entrar todo de branco é uma coisa que já me machuca. Se é necessário ainda, se outro time está jogando de preto, vai lá, mas nem isso tava. Me expliquem por que Catos, o Corinthians estava inteiro de branco hoje. Mas enfim. Estreia do Lucas Veríssimo, primeiro tempo fraquíssimo, Cruzeiro melhor. 39 chance perdida pelo Castan deles dentro da área, é verdade, o cara não acreditou. Aí aos 44 o Wesley cava aquela falta no ataque ou foi falta. O ponto é, sendo falta ou não, você vê, ninguém vai pra cima do juiz. Ninguém pressiona o juiz, ninguém vai falar pro cara, pelo menos vai no VAR olhar se foi falta ou se não foi. Ninguém reclama, ninguém fala nada, né? Uma postura covarde. Enfim. 8 finalizações contra 1, é isso. Aí no segundo tempo, sai Biro, Felipe e Wesley, entra Giovani, Mosquito e Juan. Aos 14, defesaça do Cássio. E no rebote o cara chuta a bola por cima sozinho. Léo Maná no lugar do Bruno Mendes e Romero no lugar do Rojas. 45 mais 6. E eu escrevi aqui ainda, podia dar 60 que não vai acontecer nada. Aconteceu. Do caralho, o Coringão é foda. Aos 51, o cara dele sai cara a cara e manda a bola no travessão. Na sequência, o Moscardo rouba uma bola lá na defesa do Gilberto, o cara vai marcar ele, dá um rolinho no cara, sai jogando, tabela, recebe a bola, avança, dá a bola pro Romero e sai a jogada toda do gol. Que baita jogada do Moscardo. Moscardo que o Vanderlei disse no jogo contra o São Paulo, como justificativa para não colocar o Moscardo, que não sentiu muita firmeza no moleque, não. No jogo contra o Curitiba não foi bem, sentiu o jogo. Tá aí, Vanderlei. Certas coisas parece que o senhor tem dificuldades para enxergar. Ouça um pouquinho mais o que o torcedor do Corinthians diz. Nós já percebemos o que o senhor não percebeu. Esse moleque é bom. Esse moleque é titular absoluto do teu time hoje. O único volante decente que você tem hoje é o Moscardo. Se você não é capaz de enxergar isso, você não é capaz de fazer mais nada. Vaza. Aliás, você deveria vazar de qualquer jeito. O senhor não tem condições de ser o treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista. E no segundo tempo, o que a gente viu, senhores? Isso que eu falei, nada. Não aconteceu absolutamente nada. Conseguimos o nosso gol. É isso. Foi mexendo, foi colocando o que tinha no banco para jogar. Por isso que entra Romero, por isso que teve a volta do Mosquito. Enfim, um jogo horroroso do Corinthians, horroroso. Um jogo assim que tinha tudo para eu estar aqui agora falando com vocês de uma derrota por 1-0, tentando explicar uma derrota por 1-0 e dizendo para vocês, olha, vou falar o quê? Não acontece nada. Não acontece nada, o goleiro dos caras não trabalha, não tem pressão, não tem bola na trave, não tem sufoco, o time não corre, não chega junto, não tem nada. Não tem nada. E poupamos jogadores, por que poupamos jogadores? Porque na terça-feira o Corinthians faz o primeiro jogo das quartas de final da gloriosa Sula, da grande Sul-Americana, que é o que nos resta.
Eu ironizo aqui, para quem não entendeu até agora, certas pessoas têm certas dificuldades cognitivas, eu sou extremamente paciente, não tem problema, eu explico. A Sula é um torneio de quinta categoria, que as pessoas tentam transformar num torneio importante. Não é, nunca vai ser. Mas ok, o que nos resta? Vamos jogar? Claro que vamos jogar. Se o Corinthians está jogando, eu tô torcendo pro Corinthians, quero ganhar. Quero ganhar do Estudiantes, quero passar pelo Estudiantes, quero passar pelo Bragantino depois, quero ir para Montevidéu, tá tudo certo. Mas que é um torneio de segunda linha, é. Só que agora nós estamos no mata-mata e é normal o Corinthians priorizar o jogo contra o Estudiantes. Normal, entendo isso. Não tem problema nenhum. Então vamos na terça-feira contra o Estudiantes, ver o que acontece. Primeiro jogo em Itaquera. Vamos ver se a gente sai na frente, se a gente faz valer o fator casa, se a gente vence o jogo. Se possível por uma vantagem boa de gols. Ou não, se ganhar o jogo já tá bom já, a verdade é essa. Esse lance de querer fazer vantagem em casa para depois administrar fora não existe. Tem que saber jogar os dois jogos. Aquele velho clichê que é um jogo de 180 minutos, e é um jogo de 180 minutos. Não existe isso de querer fazer 3 no primeiro jogo para depois ficar dando chutão para frente, tomando sufoco e pedindo para se fuder. Mas enfim, é isso. O Coringão então hoje consegue um empate heróico, milagroso, que caiu do céu. Um ponto importantíssimo que caiu do céu para salvar o nosso final de semana. Foi isso que aconteceu hoje. Algumas outras coisas para falar para vocês. Hoje faz 11 dias que o seu Duílio não fala uma palavra sobre o apedrejamento da torcida do Corinthians lá em Rosário, no jogo contra o Newell's Old Boys. Como vocês sabem, a torcida dos caras forçou o portão, derrubou o alambrado do nosso setor, invadiram o nosso setor, pedrada para tudo quanto é lado, veio pedrada de cima, veio pedrada de baixo, veio pedrada dos lados. Fomos enxotados pela polícia assim que o jogo acabou. Sob cacetetes, e o seu Duílio não falou uma palavra até agora, tá? Eu só queria saber se um dia ele vai falar. Claro que ele não vai falar. Como não fala nada quando invadem a Vila Belmiro para bater no Cássio, quando não invadem quando soltam bombas contra o Corinthians, ele nunca fala porra nenhuma. Temos um fraco na presidência da República. Na presidência do Corinthians. Ainda sobre o Duílio, vocês viram a declaração dele no jogo contra o São Paulo? Essa eu tava lá no clima do jogo, ali na pilha, não prestei atenção, só fui ver depois. Falando do ônibus apedrejado, ele aquela cara dele mexendo no ombrinho dele, teve essas coisas, lamentável aí que aconteceu, mas vamos ver se a gente acelera agora aí, pra não atrapalhar a televisão que paga os direitos do espetáculo. Puta que pariu, olha o que o cara fala, mano. O time dele acabou de ser apedrejado pela 100ª vez chegando no Morumbi. Ele, em vez de dar chilique, ele, em vez de mandar tomar no cu, ele, em vez de perguntar quem é o comandante da polícia, ele, em vez de ameaçar não botar o time em campo, ele fala, vamos lá, vamos acelerar logo pra não prejudicar a emissora que paga os direitos. Olha o cara que nós temos na presidência. Esse é o cara que nós temos na presidência. O Duílio é um bunda mole que apanha e pede desculpa, sabe? É lamentável ter um cara desse como presidente do Corinthians. Mas o Neto fala que ele é o melhor da história, né, Neto? É isso aí. Neto, você emburrece a torcida do Corinthians, mano. Você emburrece a torcida do Corinthians. Tomar no cu. Gol com a mão contra o São Paulo. Sim, o gol do Lucas foi com a mão. Deu pra ver várias imagens vendo agora. Isso muda uma vírgula sobre a análise do jogo? Não, tomamos um baile. Tivemos uma atuação lamentável, constrangedora, vergonhosa, patética. Patética a atuação do Corinthians no primeiro tempo contra o São Paulo. O gol foi com a mão? Foi. E nós vamos sempre falar disso. O gol foi com a mão. Foi por isso que nós fomos eliminados? Não, não foi por isso. Se não tomasse ali, tomaria depois. Mas enfim, mas que o gol foi com a mão, foi. Temos que fazer o registro, certo? Ou seja, com isso agora temos a Copa do Brasil de 2008, aquele pênalti escandaloso no Acosta. Temos a final da Copa do Brasil de 2018 contra o Cruzeiro. O pênalti de costas do Piton em 2020 contra o América Mineiro. A final contra o Flamengo no ano passado, o pênalti que ele não marcou. E agora temos o gol do Lucas. Não, essa eu não vou colocar, vai. Essa é só pra constar, né? Quando o São Paulino vier falar, a gente lembra desse detalhe pro cara. Mas sem passar pelo constrangimento, tá, senhores? Não foi por causa desse gol que nós fomos eliminados. Fomos eliminados porque fizemos um jogo vergonhoso contra o São Paulo no meio da semana. Vanderlei falando do Moscardo, já falei, brincadeira, né? Falar que o moleque sentiu, que por isso não jogou, tá certo. Um entrou a 200 por hora, outro a 20 por hora. Pois é, Vanderlei, pois é. Por que o time dos caras entra a 200 por hora e o seu entra a 20 por hora? A tal da intensidade? Pois é, porque o teu time não tem. Teu time não tem a porra da intensidade. Você só fala isso da boca pra fora. Nunca teve. E continua não tendo, continua não mostrando isso. Você não sabe o que é isso, você não sabe fazer. Você nunca fez, nunca foi teu forte. Teu forte era pegar time bom, montado, rico, time da Parmalat, ou time do Corinthians, ou time do Cruzeiro, ou depois o time do Santos, e botar um monte de cara bom pra jogar. Você era um monstro nessa época. Você era um monstro nessa época. A tal da intensidade nunca foi o forte dos teus times, defesa nunca foi o forte dos teus times, e agora então é pior, porque você não tem nem a qualidade ofensiva que você tinha e não tem a mínima ideia de como se treina uma defesa. O senhor hoje é uma tragédia, é um ex-treinador, eu não tenho dúvidas disso.
Dorival, o mano entrou aqui nos comentários do Instagram, desculpa, irmão, esqueci teu nome. Ele falou assim pra mim, Kaká, peraí, mas você não falou, porque eu critiquei o Duílio, dizendo que o Duílio teve a chance de contratar o Dorival. Aliás, muitos conhecem essa história. Parece que o Corinthians foi atrás do Dorival quando ele tinha acabado de assinar com o São Paulo. Né? Parece que ofereceram o Dorival pro Corinthians. O Corinthians falou que não, que ia ficar com o Lázaro. Aí o Lázaro perde aquele jogo pro Argentino Júnior em Itaquera. O Corinthians praticamente dá adeus a Libertadores. Aí o Corinthians resolveu ir atrás do Dorival. Mas enfim, o que o cara falou pra mim foi o seguinte: você falava que o Dorival não é a cara do Corinthians. E continuo achando isso, tá? Nunca morri de amores pelo Dorival. Nunca seria meu nome ideal. Meu nome ideal, como eu falei pra vocês, meu nome ideal era o Mano, é o Tite, é o Carille. O Dorival não é um nome que me agrada, não é um nome que eu iria atrás. Mas, entendam, se é pra contratar o Cuca e fazer a merda que fizeram, se é pra depois ir atrás de Vanderlei Luxemburgo, pelo amor de Deus, aí claro, eu prefiro o Dorival. Então é óbvio, fica evidente agora que foi um erro. Claro que foi um erro. Tá? Ainda mais se você resolveu bancar o Lázaro. É brincadeira, entendeu? Enfim, é uma diretoria de trapalhões, é uma coisa patética o trabalho que esses caras fazem, caras que eles não fazem, né? É uma coisa de loucos. Por fim, eu caí na besteira de querer ressuscitar o assunto da seleção do Corinthians de todos os tempos, pós-77, de todos os tempos, pós-77, né? E pedi para que vocês mandassem os votos, vocês mandaram, puta que pariu, mano, que trabalho que dá pegar e marcar um por um, mas eu tô marcando um por um. Tô fazendo, hoje é a última chance, tá? Quem quiser, quem não deu os seus 11 escolhidos, por favor, faça, porque depois eu vou encerrar. Beleza, meus queridos? É isso. Belo empate. Ah, caiu do céu. Não, o jogo não foi bom. Lamentável o Corinthians não mostra futebol e isso é assustador. O Corinthians, na minha humilde opinião, não tem treinador. Isso mais do que nunca fica evidente. Mas é isso aí, senhores. Bola pra frente, um bom final de semana para todos vocês. Terça-feira, então, terça, né? Ou quarta? É terça? Contra o Estudiantes, né? Voltamos então semana que vem, beleza? Abraço a todos e vai Corinthians!